Pronto, voltamos agora aqui pela nossa live, né, que a gente faz esse bate-papo estilo podcast, agora até às 7h23, um pouquinho antes de terminar a política no rádio. A gente fica na internet contando com a sua participação, com a sua audiência também, com a sua interação, que é importante. E olha só, né, para quem está hoje, nós estamos com 4 câmeras divididas, hein? Que bacana! E o assunto é a saúde mental, o exercício físico, importante, né? Nós estamos vivendo o Setembro Amarelo também, que é de prevenção contra o suicídio. A gente vem falando sobre esse assunto, quanto influencia essa questão também do exercício físico, da saúde mental, né? Para a qualidade de vida e para, né, tirar esses pensamentos, né, Caleb? É verdade, há 2 anos eu tive uma crise de estresse muito forte, né, em razão aí dessa correria, da loucura de acordar 4 da manhã e dormir às vezes 10, 11 horas da noite, e no outro dia estar trabalhando de novo, e além tem as coisas da vida também, e um acúmulo também natural. E aí eu tive um estresse muito forte, fiquei alguns dias afastado do trabalho e acabei aderindo, segundo indicação médica, a algumas medicações. E para fazer o desmame dessas medicações, eis a questão. Qual me foi a recomendação dada por profissionais? Exercícios físicos. E como isso fez a diferença? Aí emagreci mais 10 quilos, aquela história, qualidade de vida, e consegui fazer o desmame através do acompanhamento médico dessa medicação, e hoje eu estou desfrutando de dias melhores justamente por esta condição e logicamente através de muito esforço. E aí a gente ficou pensando, bom, fazer exercícios físicos é um benefício para a saúde física e também para a saúde emocional. Vamos trazer responsáveis ou especialistas para falar desse assunto. É por isso que nós recebemos aqui a Daniele Mendes, que é psicóloga e está conosco na nossa live. Bom dia, Daniele, um pouquinho mais próximo do microfone para que os nossos teleouvintes possam te acompanhar. Bom dia. Como você falou a respeito do estresse, né, que foi uma experiência que você passou, o estresse ele é liberado e diminuído durante a atividade física. Porque o hormônio cortisol, que é o responsável pelo estresse, quando você está fazendo atividade física, ele acaba sendo regulado por essa prática de atividade física. Então, por isso que você teve essa melhora e conseguiu o desmame através da atividade. Então, quando você está numa crise muito forte, você não vai, não, vou fazer atividade física e isso vai resolver. Não é isso, mas ele contribui para que diminua. Inclusive a ansiedade, a depressão também e várias outras doenças e problemas mentais. Que interessante, Adilson, sabe o que é? Eu vou fazer complementação aqui, que eu não tinha a identificação de que eu estava num período de estresse, de ansiedade, porque eu sempre combati muito a ansiedade, né, que significa na etimologia da palavra sufocamento, e eu fui para Brusque fazer uma reportagem. Quando eu voltei, eu falei pro meu colega, eu estou passando mal? Será que eu comi alguma coisa que me fez mal? Eu estava ofegante, e depois veio a crise. Eu falei, mas olha, quando que eu pensei que isso ia acontecer comigo, que a gente trata tanto disso nas programações jornalísticas, tem tanto conhecimento quanto, né? Mas aí o exercício mudou, graças a Deus. E para falar sobre exercício, nós estamos recebendo também um outro profissional, que é o educador físico Cícero Bezerra da Silva, que também pratica e com certeza influencia muitas pessoas a praticarem o exercício físico, hein, Cícero? Bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos, né? Bom dia, telespectadores. Então, é bacana escutar isso do Caleb aí, é um caso já que muitas pessoas não conseguem identificar. Que nem ele falou, eu nem estava identificando, foi ver, já estava passando mal. Então, muitas pessoas não sabem o que está acontecendo, tem essas reações, né? Às vezes acha que é só uma dorzinha aqui e tal, mas vive nessa loucura do dia a dia, né? Não pratica a atividade física e quando cai na realidade, cai na mão de um médico, de um pronto-socorro, enfim. E a primeira coisa é o quê? Medicamento, né? O que de fato para resolver de forma rápida. Mas hoje o benefício da atividade física é sensacional, né? Eu não sou suspeito porque eu já estou 23 anos na área, então adoro isso, né? Fora o mundo de atleta, a gente está aí incentivando todo dia a prática de atividade física, que hoje, querendo ou não, é vida. As pessoas têm que aderir isso, indiferente se elas estão na correria ou não, mas tem que aderir isso. É sensacional. Você tem visto na vida dos seus alunos lá
a diferença? E na sua vida, você tem um vasto currículo aí de conquistas, né, do supino? Sim. Então, eu sou atleta de powerlift, né? Inclusive, acabei de chegar ontem de São Paulo, teve um Pan-Americano lá. Graças a Deus, mais um título para Camboriú. Olha aí, ó. Parabéns. Obrigado. E lógico, a gente vê isso direto lá na academia, né? Eu falo que a academia, a gente fala até inclusive para os nossos consultores, que cada cliente que entra lá para procurar uma atividade física, ele tem sim um objetivo. Muitos procuram pela estética, mas eu falo, graças a Deus ainda é a minoria. Hoje muita gente está indo procurar a saúde, está mudando muito isso está sendo muito bacana, né? Às vezes as pessoas já passaram pelo que o Caleb passou, infelizmente, já chegaram nesse platô, mas muitas pessoas ainda estão indo procurar pela prevenção. A gente vai misturar os assuntos aqui, né? Para ficar bem à vontade, é bem estilo podcast mesmo, para a gente bater um papo, doutora, né? A psicologia entra nessa questão de saúde mental também, física mental. Uma coisa está bem próxima da outra hoje em dia, né? Porque às vezes você pode estar até praticando uma atividade física, né? Ou ao contrário, né? Tratando a parte psicológica. Então, por isso que eu digo que as duas coisas juntas são melhores ainda. Mas, justamente essa questão do estar bem no mundo de hoje, psicologicamente, é importante, né? Sim, com certeza. E, assim, eu acho que os dois têm que andar sempre juntos. Eu digo que tem gente que fala assim, a academia é minha terapia. Não é minha terapia, mas a academia é terapêutica, né? Então, existem muitas coisas que não são terapia, mas são terapêuticas. E a academia, o exercício físico, com certeza é uma delas, né? Ele é terapêutico. Como você colocou ali até a respeito da medicação, né? Existem muitos casos que sim, né? São importantes acompanhamentos com medicação. Você fez o uso da medicação, porque quando você está numa crise muito forte, a medicação ela vai tirar o sintoma. Mas o que acontece? Se a pessoa só toma o remédio e não trata, não faz terapia, não faz, né, uma psicoterapia, não faz um acompanhamento, o que acontece é que nem se você tem uma dor de cabeça, você toma um remédio, você vai tirar a dor de cabeça, mas a causa você não trata. Verdade. Então, a partir do momento que você para de tomar o remédio, aquela dor volta, né? E com os problemas mentais acontece a mesma coisa. Então, assim, eu tô com ansiedade, tá? No seu caso, que era o estresse, sim, né? Exatamente. Então você tomou o remédio, mas se você não faz um acompanhamento, se você não entende o porquê que você tá se estressando, da onde tá vindo, a hora que você parar o remédio, isso vai voltar. Então, o remédio, ele trata a causa. A terapia, ele trata o porquê, né? O porquê que você está tendo aquilo ali. E muitas vezes as pessoas, Adilson, por a sua questão social, nós que trabalhamos na imprensa, né? A gente não quer se expor nos nossos sentimentos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós vivemos, justamente para que outras pessoas não conheçam a nossa, às vezes, realidade, né? E aí eu procurei justamente esse apoio e foi um complemento. E eu acredito que muitas pessoas chegam lá na academia através de uma indicação de um profissional. Como a doutora disse, continue fazendo aqui a terapia, o acompanhamento psicológico, mas você tem que se mexer, você tem que correr, você tem que emagrecer, você tem que mudar de vida, você tem que, né, dar uma guinada aí para também mexer esses hormônios aí, rapaz. E acontece, Cícero? E é verdade mesmo, bem colocado, Caleb. O fato, a gente cita a academia porque é a vivência nossa, mas o fato de se movimentar é interessante. Sim. Às vezes a atividade física é caminhar numa praça, é correr na beira-mar, enfim. Mas o fato de você estar fazendo esses hormônios, esses processos hormonais, né, esses sistemas nossos orgânicos funcionarem, cara, isso que vai tirar você dessa zona de alvo de perigo, né? Eu já falo assim. Você sabe que hoje eu dei um bom dia ainda para uma senhora, né? A dona Mercy, lá de Camboriú, ela tem 70 e poucos anos. E todo dia, quando eu saio de casa, que é ainda madrugada, ela está caminhando para aquecer e depois ela corre. Você conhece ela? Conheço. Você conhece ela? É da família Pena, em Camboriú, né? Ela corre mais de 1 hora em volta das 2 praças em Camboriú. E no pique, você acha o quê? Quando eu olho, fica às vezes com uma vergonha, rapaz. Porque para ir para academia dá uma preguiça e você luta com o seu psicológico. Porque algo sempre vai te dizer assim, não vai. Fica aí no sofá. Fica acomodado. Fica no Netflix, né? Mas eu, quando vejo ela e outras também que caminham lá, no dia de chuva, eu não me acreditei. Cheguei a te fazer uma foto
com o guarda-chuva, elas caminhando e correndo com o Eu não guarda-chuva. acredito, de guarda-chuva. Eu vou gravar, amanhã Não. eu vou gravar. Não, agora ela acabou com nós. Não, uma vez, acabou. né? Eu olhei assim, eu falei, não acredito, eu me senti envergonhado. Falei, olha, nos meus 36 anos, e ela está aí com 70 e poucos, depois ainda vai pra academia. Agora, a saúde mental e saúde física de uma pessoa como essa, certamente é totalmente diferente de outras que não praticam, né, doutora? Não, com certeza. Ela sai, porque assim, a pessoa quando tá principalmente idosa, se ela não sai de casa, ela vai se isolando cada vez mais, vai ficando sem contato com outras pessoas. Verdade. Né? E ali não, você vê, ela tava na praça, você passou, você deu bom dia. Quantas outras pessoas passaram, deram bom dia, perguntam como ela tá, como que tá se sentindo, admiram até essa atividade. Quantos anos que você ela tá tem? fazendo. Perguntam, né? E ela acaba Verdade, criando cara, uma verdade. rede, né, de conhecidos, de pessoas assim que estão no seu convívio. Coisa que se ela tivesse em casa vendo Netflix, ela não ia ter. Verdade. E isso acaba gerando já vai ficando mais triste, mais sem ânimo para fazer as coisas. Cada vez que você fica mais no sofá, você vai ficando mais acomodado. Verdade. Né? Então isso vai fazendo a pessoa ficar mais para baixo, mais até entrando em depressão. Até pela região que a gente mora aqui, nós temos essa possibilidade das pessoas aproveitarem mais, dar mais qualidade de vida. As pessoas da melhor idade, que hoje cada vez mais estão se dizendo que a terceira idade já é melhor idade, e lá de 65, 70 anos, né? Porque justamente se cuidam e psicologicamente isso faz muito bem. Hoje as pessoas de mais idade estão procurando menos tratamento. Como é que funciona na atualidade hoje? Hoje tem uma procura maior do que antigamente. Maior. É porque hoje em dia se quebrou muito o tabu de que, se eu vou na psicóloga é porque eu tenho um problema mental, é porque eu sou louco, Sim. é porque eu tenho... Antigamente não. Hoje em dia até assim, principalmente depois da pandemia, aumentou muito. Tanto idosos quanto jovens. Né? Ali aquela faixa do meio continua na mesma proporção. Mas jovens e adolescentes e pessoas com mais de 60 anos aumentou bastante a procura. Você viu, meu filho de 26 anos, ele frequenta uma psicóloga. Olha só. 26 anos de idade, Regularmente. Né? E pratica exercício físico. Sim. Né? Mas a ansiedade, a cobrança de si mesmo diante do próprio profissional... A busca isso, de novos ele espaços, tava de conquistas. agoniado, né? Olha Trabalhando só. final de semana, não parava mais... E aí teve que procurar um psicólogo. Para desacelerar. Para desacelerar. Para pensar, né? Parar de se cobrar, que tem que fazer, que preciso, e mais e mais e mais. Todas as idades hoje, né? Muito. Muitas vezes, assim, isso que você colocou do seu filho você às vezes é o seu próprio limite, né? Você não precisa mais ninguém para te cobrar. Você mesmo começa a se cobrar. E é pior, né? Porque se tem um chefe te cobrando, você sai da empresa, ele não vai mais te cobrar. Verdade. Você tá em Exato. casa, você saiu do trabalho. Verdade. Não, mas a partir do momento que é você se cobrando... Aí você não tem como fugir. Não Você tem tá pra onde ir. dormindo, você Não pensa, tem. não, eu não posso estar dormindo, porque tá todo mundo produzindo. Porque hoje em dia a Verdade. gente tá numa era de muita produção. Então, assim, não, dorme, trabalha enquanto eles dormem. E daí você vai ter um burnout. É verdade, que aquela síndrome, né? Agora, exatamente. e você já viu também que a gente vive numa região em que os pais trabalham muito, né? Para manter o padrão de vida que é altíssimo aqui na nossa região. A pessoa vem de fora, vem morar aqui e aí tem que trabalhar demais, pagar aluguel, transporte, tudo é caro. E naturalmente, Cícero, a gente já ouviu várias vezes aquela expressão guri de apartamento. Isso é piada de Muito. apartamento, né? Aí você vê uma criança que não tem habilidade física nenhuma, uma criança que fica enclausurada no videogame, não é? Muitas vezes, no computador, Celular. não no celular, tá na escola, está no celular. No nosso tempo a gente brincava, né? De rachar o pé. E aí hoje é diferente, é todo mundo na tecnologia, no celular, e não tem esta possibilidade, muitas vezes não é lhe oferecida, de fazer um exercício, jogar a bola, se machucar, correr na praia, fazer acontecer. No que diz respeito a isso, trazendo lá da saúde mental, do adolescente, da criança, para você que trabalha com a questão da educação física, qual é a idade ideal para que a criança comece a ter uma atividade física, para que ela possa também, assim como o adulto, estar equilibrada nesses dois sentidos? Então, Caleb, assim, ó, uma vez tinha muito essa coisa de limitar a idade. Hoje não tem mais limitar a idade, né? Eu vejo, volta ao assunto do nosso CT lá, a gente tem criança de 4 anos treinando. 4 anos. 4 anos. Direcionado. Exatamente. Então o que acontece? Hoje tudo é metodológico, né? Tu tem lá fazer a criança pular, saltar, empurrar,
cores. Então, cara, tem muito o que trabalhar com uma criança na atividade física, juntando com o sistema pedagógico. Então é isso que a gente faz lá. Então não tem idade, sabe? Esse termo de guri de apartamento, a gente brinca, mas muito pai chega lá com o próprio filho e fala essa expressão. Fala isso? O meu menino é guri de apartamento, entendeu? Só que assim, querendo ou não, a culpa é dos pais, né? O pai que tem que motivar essa E outro detalhe, Cícero, é que hoje em dia, né, não é como antigamente que a gente podia liberar a criança no final, depois da escola, para ir bater uma bola na rua. Hoje em dia as pessoas, os pais têm medo. É verdade. Porque até a própria insegurança em alguns casos, sim, né? Esses loucos que estão aí, pedófilos e tudo mais, né? Então faz com que, né? Não, prefiro meu filho aqui dentro, né? Do que correndo risco aí na rua. Então tem que levar para uma academia, tem que fazer alguma coisa diferente, né? Exatamente. E é aquilo, tem que movimentar. Porque senão a saúde mental dessa criança, adolescente, ela vai vir num formato. Para depois tu desenvolver ela, pode ter alguns probleminhas no meio do caminho, algumas pedrinhas. Então, coloca ela numa atividade física, coloca ela... socializar, né? Conhecer novas pessoas e criar a cultura do exercício físico também. Exatamente. E ela já cresce com essa cultura. Então, a mentalidade dela é outra. Possivelmente, ela não vai ter um problema básico mental, entendeu? Hoje nós, adultos, se nós não tiver desenvolvido mentalmente, né? A saúde mental, dá BO. É verdade. Fato, né? Então, olha só que interessante, eu não tinha nem visto, mas o Darley da episódio disse assim, tenho um filho de 11 anos, infelizmente preciso dizer que o problema sou eu, porque morro de medo dele brincar na rua, por causa do perigo que é hoje em dia, pessoas estranhas, marginais, usuários de drogas, andarilhos e tal, né? É bem exatamente o que a gente estava colocando, né? Que antigamente você podia ficar lá, só olhava na janela, ele tá lá. Não, e a mãe brigava comigo, porque eu falava assim, vou na casa hora do de João. vir, só Caleb, não, vem pra casa. olha o que aconteceu, vou na casa do João. Aí, no meio do caminho, se encontrava o João e o Pedro. Aí o Pedro falava, vamos lá pra casa, ia lá pra casa do Pedro. A mãe nem sabia, às vezes, onde você andava, mas estava tranquilo que você estava com seus amigos. Hoje em dia, não, a gente vive nessa síndrome do medo, né, do que vai acontecer. E isso nada mais é causado por ansiedade, né, doutora? Com certeza, porque daí é o medo do futuro, né? Exato. Você não sabe o que vai acontecer. E você acaba criando os filhos numa bolha, né? Numa superproteção. E quando eles precisam realmente sair dessa bolha, quando viram adolescentes, jovens que precisam sair, eles não sabem sair. Porque eles sempre foram cercados de cuidado, de muito cuidado, e eles acabam tendo medo, né? E acabam ficando dependentes dos pais. Por isso que hoje em dia até a adolescência tem se estendido um pouco mais. Você encontra hoje adolescentes de 30, 25 anos morando com os pais. Olha só, que não desvinculam. Não, ainda tem. E assim, acaba ficando cômodo, né? Sim. Para os dois lados. Porque antigamente também os pais eram muito mais rígidos. Então, assim, saía-se muito de casa para se livrar dessa rigidez. Hoje em dia é tudo mais flexível. Então, assim, vai ficando acomodado. Não casou, então fica ali na casa dos pais. Por que vou sair para pagar aluguel, para pagar tudo, se eu posso ficar aqui? Pro pai é cômodo também, o filho tá perto. E a tendência é essa nessa geração agora, né? A tendência é justamente ser diferente do que eu vivi, por exemplo, né? Não tem como fazer um comparativo mais. Né? O que foi. Era legal? Era. Só que agora é outro mundo. Outra realidade. Né? A gente tem que se adaptar a esse mundo agora. Meus filhos já estão se adaptando. Minha neta, que já está aí, né? Vai ter uma outra adaptação também, certamente. Eles já nascem na tecnologia, né? Então não tem nem como comparar. Antigamente não tinha celular, não tinha, né? Hoje é tudo, nenenzinho tá ali, já tá com o dedinho passando já sabe passar foto, já sabe passar joguinho. 2 anos. Menos. E a gente diz o seguinte, que eles são mais inteligentes que nós. Não é que nós não tivemos acesso a isso, né? Era outra realidade, totalmente diferente. Você não sabia o que é, como é que é. Quando apareceu o Atari, foi o sonho da minha vida, ganhar um Atari, né? O Dacta. Daí só tinha um controle ainda, dava 3 filhos, pensa a briga. Tinha que marcar o horário pra brincar, então. Não, pensa que você era em 3, nós éramos em 4. Nossa. E eram 3 meninos e eu. Então, pra mim, e eu era a mais nova. Então, pra eu poder jogar... Fila. Sofreu ainda. Quando lançaram o telefone, a minha mãe fazia sacanagem com a gente. Ela pegava o despertador, colocava do lado do telefone, daqui a pouco tocava, a gente saia correndo igual uns loucos pra atender o telefone residencial, porque era um negócio caríssimo, o pai ganhou de herança. Então você vê como as coisas mudaram, né, Adilson? É por isso que nós estamos abordando esse assunto aqui. É legal, né? Então, pena que passa rapidinho, né? Mas a gente vai em outra oportunidade também
conversar novamente com a doutora Daniele Mendes, com o Cícero Bezerra da Silva, o Cícero educador físico, doutora Daniele psicóloga. Lembrando para você que está na live, essa entrevista, esse bate-papo, esse podcast fica, né, depois das 8h25, inclusive a Daniela e a Maria extraem, vão encaminhar para o Cícero, para a doutora também, né, para a gente conversar. E é interessante a gente chamar a atenção da população que precisa de um atendimento, de um bate-papo. O Ado está falando, bom dia, olha, tenho depressão e sinto nos últimos 3 anos medo. Eu era empreiteiro, hoje devido o medicamento não tenho mais aquela visão rápida, tenho 50 anos, olha só, hein? Será que a atividade física ajudaria? Ajuda, né, Cícero? Meu, certeza, demais, né? demais. Procure fazer atividade física, procure profissionais. Como é que é o nome dele? Desculpa. Ado, se tu tiver em Camboriú ou próximo, vai lá, com certeza a gente vai te dar uma consultoria totalmente gratuita para você ver o caminho, tentar te ajudar. Olha que legal. E, cara, isso daí eu acho que as pessoas têm que procurar cada vez mais atividade física, né? A gente, profissionais, tanto a doutora quanto nós da educação física, a gente está apto aí para ajudar esse tipo de pessoa que não sabe para onde ir, e a gente, com certeza, a gente vai ajudar esse pessoal. É verdade. Tá bom, Ado? Procura lá, meu irmão. Procura o Cícero lá, com certeza você vai começar a mudar a sua vida, tá bom? Perla, obrigado, maravilhoso programa, obrigado sempre. Estamos aqui. Enquanto tivermos o horário político, a gente deixa a política para quem gosta no rádio, e na internet a gente está aqui com algum profissional interessante, assuntos interessantes. Obrigado. Muito obrigado, doutora Daniele Mendes, psicóloga, e Cícero Bezerra da Silva, educador físico. Obrigada a vocês. Bom dia. Bom